Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Vigílio Peixoto, da Escola José Tristão Filho. Estamos aqui para gravar nossa segunda videoaula de revisão para o pessoal do segundo ano, no qual a gente vai trabalhar o capítulo 5, que se refere à questão do desenvolvimento e o Brasil no mundo atual. É o conteúdo que nós vamos utilizar como conteúdo para a nossa prova bimestral, que vai acontecer entre os dias 17 e 26 de junho. Então, esse material vai estar disponível para vocês assistirem, estudarem e fazerem a prova de vocês com maior clareza lá no nosso ambiente virtual, o Classroom, e também nos grupos de WhatsApp dos segundos anos. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a questão do desenvolvimento e o Brasil no mundo atual, o que a gente está falando, o que essa temática quer nos dizer, né? Nós temos que entender aí primeiro o significado desse termo, desse conceito chamado desenvolvimento, né? Então, o que é desenvolvimento? Quando a gente pensa em desenvolvimento, sempre vem primeiro à nossa cabeça a ideia de crescimento, de desenvolvimento pessoal, questão de evolução, a questão de evoluir, né? Então, o conceito de desenvolvimento está atrelado basicamente a essas questões. Mas o conceito de desenvolvimento humano, que é o conceito que nós utilizamos para classificar o nível de desenvolvimento de uma sociedade ou de um país, ele se refere definindo como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidade e oportunidade para serem aquilo que desejam. Então a gente vai pensar no desenvolvimento humano de um país, no caso nosso Brasil, né? No que se refere às oportunidades que esse país disponibiliza para seus cidadãos. E o nível de oportunidades está baseado em um tripé, três conceitos: conceito social, científico e econômico, desenvolvimento social, científico e econômico. O que é o conceito de desenvolvimento social? É uma sociedade que tenha autonomia e estrutura, né, para ter boas condições de vida. O que é o conceito de desenvolvimento científico? Uma sociedade que produza técnicas, conhecimento, ideias, né, capazes de possibilitar essa infraestrutura no qual ela está fundamentada. E por último, a razão econômica, a economia, os valores de quanto custa essas questões, né? Então, nós vamos ter esses três conceitos aí como sendo conceitos chaves para entender a ideia de desenvolvimento. No entanto, o conceito econômico é o conceito mais forte, mais utilizado pelos indicadores de desenvolvimento, como, por exemplo, o IDH, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, a gente vai focar primeiro na ideia do econômico, saber um pouco sobre a origem dessa palavra, desse termo, né? O que significa e o que nos remete no que diz respeito à questão do desenvolvimento. Então, quando a gente vai estudar a origem da economia, nós vamos perceber que essa palavra é uma palavra grega que deriva de duas outras palavras: o termo eco, que significa casa, e nomia, que significa costumes ou valores. Então, na prática, a economia são os valores e costumes que nós trazemos de casa, sejam eles sociais, científicos e também econômicos, né? E como nós vivemos em um sistema econômico capitalista, nós temos que entender o que é a economia no capitalismo, né? Então a gente tem que saber também a origem do capitalismo, a função, o funcionamento, para nós entendermos o enquadramento social de desenvolvimento e econômico da atualidade a nível global. Então vamos lá, a origem, onde foi que surgiu o capitalismo? O capitalismo foi um sistema econômico que surgiu na Europa no século XI. Se surgiu no século XI, nós estamos aí há mais ou menos, né, 9 séculos de diferença para o século XI, na realidade 10, século XXI, né? Então já são 1000 anos do surgimento desse sistema econômico que hoje é o sistema que impera mundialmente, né? A função, quando o capitalismo surgiu, para que ele servia? Ele servia para facilitar as relações de troca, né? Ele servia basicamente para balizar o valor das mercadorias e
tornar as relações de trocas mais eficientes, mais rápidas, mais seguras, vamos dizer assim, né? E o funcionamento, no que ele está baseado. Assim como qualquer outro sistema, o sistema econômico capitalista tem as suas regras, as suas leis de funcionamento. E a gente tem que entender para perceber a questão de desenvolvimento ou não de um país ou uma nação, né? Então, quais são as leis de funcionamento do capitalismo? No que ele está baseado? Vamos dizer assim, ele tem como objetivo principal o lucro, né? Está baseado na propriedade privada, tem no dinheiro e seus similares principal meio de troca, funciona conforme a lei da oferta e da procura, o trabalho é assalariado e a sociedade é baseada na divisão de classes, né? Então, o que é o lucro, professor? Que é o objetivo principal do capitalismo. O lucro nada mais é do que o ganho que eu vou obter com o meu trabalho. Então, se eu desempenhar uma atividade produtiva, seja ela qual for, eu tenho que obter lucro em função da energia que eu gastei para realizar aquela atividade, né? Então, vamos imaginar uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês. Se ela gastar 100 mil reais por mês de custos, ela não vai ter lucro. Uma pessoa que ganha 1.000 reais por mês, se ela gastar apenas 100, ela vai ter 900 reais de lucro, né? Então, o lucro é isso, é aquilo que a gente ganha ao desempenhar uma determinada função. Quanto mais lucro, melhor para o país e também para o cidadão, vamos dizer assim. Mas ele não é a única base do desenvolvimento. Baseia na propriedade privada. Por que ele se baseia na propriedade privada? Porque quanto mais bens, né, e mercadorias você tiver, maior será as suas possibilidades de lucro. Tem no dinheiro e seus similares principal meio de troca. Quando eu falo similares, estou falando do cartão de crédito, do cartão de débito, das moedas virtuais, né? Funciona conforme a lei da oferta e da procura. O que é isso, professor? A lei da oferta e da procura é o que vai dizer o quanto uma mercadoria é valorizada ou não no mercado. Quanto mais disponível a mercadoria está, menor é o seu valor. E quanto menos disponível essa mercadoria está no mercado, maior é o seu valor. Por que aparelhos eletrônicos eles custam caro? Porque nós não temos muitos aparelhos eletrônicos disponíveis no mercado de um determinado modelo, né? Então, um dia aquele modelo vai ser finalizado e vai vir outro que vai substituir. Então, isso faz com que o valor daquele modelo e do próximo se eleve. Como é o trabalho, a relação de trabalho no capitalismo? O trabalho ele é assalariado. O que isso significa? Que toda atividade que eu fizer tem que ter um valor mínimo de retorno, né? Que vai ser o meu salário, no caso. E a sociedade ela é dividida em classes. O que isso significa? Quanto mais você ganha, maior vai ser o seu nível hierárquico social de poder na sociedade, né? Então a gente vai ter essas questões aí como princípios fundamentais do capitalismo. E o desenvolvimento humano, professor, o IDH, o que é? O desenvolvimento humano, o IDH, é um indicador utilizado pelas Nações Unidas e também por diversos países para classificar e entender o nível de desenvolvimento das sociedades, das nações, dos países, dos estados, dos municípios e etc., né? Então, é uma média comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano. E ela usa 3 aspectos. É a renda per capita, renda por pessoa. Esse termo per capita quer se referir a por pessoa ou por cabeça, escolaridade e expectativa de vida, né? Quantos anos se imagina que um cidadão vai viver em um país ao nascer? Isso vai dar um nível de vida maior ou menor no que diz respeito à comparação de vários países. O que nós sabemos? Que a escolaridade ela tem consequências na renda per capita e na expectativa de vida. As pesquisas mostram que quanto mais uma pessoa estuda, mais tempo ela vive e melhor é a sua renda. Então essa talvez seja uma área estratégica de investimento para o nosso país, né? Que a gente sabe que não é o caso. Então, para ajudar a classificar os países, nós utilizamos 3 classificações, 3 classes, para dizer quando ele está numa posição melhor
e quando ele está numa posição pior. Quando ele está na posição boa, a gente chama de países desenvolvidos que têm um alto IDH. Quando ele está numa posição mediana, a gente chama em desenvolvimento, né? Quando ele tem um IDH médio. E quando ele tem um baixo IDH, a gente chama de subdesenvolvido. Inclusive, essa classificação ela já está em desuso, porque ela traz termos pejorativos, como, por exemplo, subdesenvolvido, né? Então, na atualidade, a gente só utiliza desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, a gente classifica em desenvolvimento e subdesenvolvido como sendo uma coisa só, mas que na prática elas são situações diferentes. Lembrando que o IDH é um indicador que varia do 0 até o 1. Quanto mais próximo de 1, 0,9, por exemplo, melhor. E quanto mais próximo de 0, 0,1, pior. Né? De 5 a 7 a gente chama de IDH médio, vamos dizer assim, que é o nosso caso, o caso do Brasil. Então, quando a gente vai estudar o IDH das nações espalhadas pelo mundo, nós vamos perceber que existe uma linha divisória bem específica entre países desenvolvidos, ou seja, ricos, e países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, pobres. Os países ricos ficam na parte de cima do globo e os países pobres ficam na parte de baixo do globo, com exceção da Austrália. Então, se você for ver, todos esses países em vermelho são classificados como subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Até bem pouco tempo atrás, a gente utilizava uma outra nomenclatura. A gente utilizava as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países ricos e desenvolvidos. Segundo, países socialistas em desenvolvimento. E terceiro mundo, os países subdesenvolvidos ou pobres. Mas na atualidade, essa classificação também está em desuso por ser um pouco pejorativo, né? Então, motivos das desigualdades, porque a gente tem a parte norte do globo, a parte de cima azul e a parte de baixo vermelha. Alguns historiadores, economistas, geógrafos vão tentar buscar explicações por que isso é tão bem explícito dessa maneira, né? Algumas explicações vão apontar para a questão da colonização. Outras explicações, divisão internacional do trabalho e outras, faltas de investimento em áreas estratégicas, ou as três ao mesmo tempo, né? Então, o que foi a colonização? Foi a vinda de colonizadores europeus para os países do sul, sul da América, sul da África e sul da Ásia. Nós tivemos colônias em regiões norte, tivemos, né, mas diferente da colonização que aconteceu aqui, que foi uma colonização de exploração. Geralmente nos países nórdicos, no norte, nos países de cima, foi a colonização com outra finalidade. Não era colonização de exploração. Então, a colonização vai ser um aspecto que pode explicar essa questão, né? Outra questão que nós vamos ter é a divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho, professor? É o que o país produz, qual é a sua principal mercadoria, o que ela vende no mercado internacional. Por exemplo, no Brasil, a nossa principal mercadoria é o que? Produtos agrícolas. É carne, peixe, frango, né? Produtos da agricultura, soja, milho, feijão, arroz, café, laranja, etc. Né? Então, esses são os nossos principais produtos. E também minerais. Né? Nós somos grandes exportadores de minerais. Então, geralmente, os países em desenvolvimento, ou países pobres, trabalham com alguma atividade ligada ao setor primário, que é o setor do campo, o setor da terra, que são produtos não muito valorizados no mercado internacional em comparação com aqueles que a gente compra, que são produtos tecnológicos, como computadores, televisões, celulares, né? Carros e etc. Então, se a gente for observar essa divisão internacional do trabalho, é um conjunto de especificações presentes no sistema global de distribuição de atividades produtivas, né? Na prática é o que o país produz, né? Nós vamos perceber que essa situação ela continua parecida à divisão internacional do trabalho, o DIT, desde o período colonial. Por exemplo, capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Capitalismo comercial se remete aí à colonização. Então a gente tinha nesse período a colônia, no caso o Brasil, exportando para Portugal matéria-prima, como por exemplo metais preciosos e especiarias, ouro, prata, né?
madeira e etc., e comprando manufaturas. O que são manufaturas? São talheres, são ferramentas para o trabalho do campo, como foice, enxada, né? E a gente exportava o ferro, o aço, o ouro, a prata, o diamante, madeira, né? Então, geralmente, esses produtos iam para a Europa, eram beneficiados e voltavam para cá com um preço maior. A mesma situação continuou no período da capitalismo industrial, né? Então, os países se industrializaram, inclusive o Brasil, que deixou de ser colônia, a gente não chama aí no capitalismo industrial o Brasil mais de Brasil colônia, mas de país livre e não industrializado. Então, vendia matéria-prima e comprava produtos industrializados, né? E na atualidade, no capitalismo financeiro, nós continuamos vendendo matéria-prima ou produtos do setor primário e comprando produtos tecnológicos, industrializados, como a gente queira chamar. Então a gente vai perceber que a área estratégica de investimento seria, na prática, a questão da investimento em escolarização, em formação, em conhecimento da nossa sociedade, para que a gente tivesse um nível social um pouco melhor e pudéssemos ter mais condição de investimentos, tanto na parte científica quanto social, e, consequentemente, ter uma progressão na nossa renda. Então, a gente vai perceber, quando a gente vai estudar o IDH, que existe uma relação direta entre a classe social, a renda, né, e o quanto a pessoa tem de qualidade de vida, no que diz respeito aos aspectos analisados pelo IDH. Então, se a gente for classificar aí de uma forma bem simplificada as classes sociais nas sociedades, nós podemos classificá-las como a classe que vive numa situação difícil, né, que a gente chama de miséria, uma classe social que vive numa situação um pouco melhor, que a gente chama pobreza, a classe C, que é a classe trabalhadora, né, a classe B, que são aquelas pessoas que conseguiram obter, né, uma melhor formação e obtêm algum privilégio com relação a isso, e a classe A são aquelas pessoas que tiveram um nível de especialização ou formação bem maior. E a gente ainda tem os ricos, né, que não se enquadram aí porque estão em outro patamar. Então são essas 5 classes sociais que a gente pode classificar. O pessoal que está na primeira classe, né, de cima para baixo do miséria, tem um nível fundamental e tem uma renda baixa de menos de R$250 por mês. Isso dá um valor de R$ 8,30 por dia. Um valor no qual a pessoa não consegue nem se alimentar com qualidade, tendo essa renda por mês, né? Depois a gente tem o pessoal que vive no nível da pobreza, que aí é um pessoal que tem um pouco mais de escolaridade, fundamental completa, tem uma renda entre 250 e 500 reais por mês e tem aí um valor de compra maior do que a classe anterior. Classe C, o pessoal que termina o ensino médio, consegue um trabalho, então começa a ter uma situação melhor, né, do que as classes anteriores, R$33 por dia, já dá para se alimentar direitinho e pensar em fazer algum investimento. Classe D, o pessoal que faz faculdade, tem nível superior, pode ganhar aí o dobro de quem tem a classe C, ou até mais, né? Depende da faculdade que fizer. E a classe A, que faz uma pós-graduação, né? Uma especialização, um mestrado, um doutorado, que pode ter um nível de renda bem melhor. E a gente tem os ricos que têm um salário 20 vezes, 30 vezes maior do que um salário mínimo infinito, né? No que diz respeito ao limite. Depende da atividade que ele desempenha. Então, o que a gente precisava saber sobre esse conteúdo de revisão era basicamente isso. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí nos grupos, né? No WhatsApp e também no Google Classroom. A gente vai disponibilizar esse material nos 2 ambientes e também a avaliação nos 2 ambientes. E no mais, um abraço e até a próxima.